Oi, gente, boa noite, boa noite. Agora eu tenho feito nossas lives um pouquinho mais tarde. Oi, Fábia, querida, porque as pessoas me pediram para fazer um pouquinho mais tarde, para dar tempo de todo mundo chegar em casa com calma. Então a gente tem deixado nossas lives para as 9 horas, para as 21 horas. Eu espero que esteja tudo bem para a maioria das pessoas. Eu sei que para todo mundo não agrada, mas olá, Felipe, querido. É... Às 21 horas para mim fica tranquilo, né? Já ajeitei tudo lá na minha cozinha, na minha vida, então às 21 horas tá bom. Muita gente me pediu, porque muita gente chega em casa naquele horário das 20 ou tá ajeitando o jantar, enfim. Sim, graças a Deus o cabelo tá crescendo. Obrigada, gente, obrigada. Ainda tá trabalhando, coitada, mas graças a Deus tá trabalhando, né, gente? A gente tem que dar graças a Deus. Ou brincar do nosso lado poliana de achar o lado bom de tudo, né? Então a gente sempre tem que achar o lado bom, porque ele sempre existe, né? Como eu falo sempre para vocês. Então, hoje eu também trabalhei muito, graças a Deus. A gente fica cansado, mas depois a gente dá graças a Deus. A semana passa rapidinho, o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco chega o fim do ano de novo, então a gente tem que ir aproveitando e tem que ir agradecendo. Por isso que é importante a gente trabalhar com alguma coisa que a gente goste, né? E para a gente ter prazer durante o trabalho. Sim, com certeza, uma consulta em maio vai ser um prazer. Quero agradecer a todas as pessoas que já se inscreveram para o desafio de carnaval. Eu já estava lá em cima montando mais coisas, bolando mais coisas. A gente não para de trabalhar, né, gente? A gente não para de pensar, a gente não para de ter ideias, né? Então, a questão do cabelo com a cetogênica é uma questão realmente complexa, né? Tem muita gente que acha que a cetogênica causa queda de cabelo, mas na verdade o que causa queda de cabelo é a perda de peso, que você tem uma perda de peso bem acelerada inicialmente, né? Sempre que você tem uma perda de peso, você pode ter uma queda de cabelo, seja qual for a dieta que você esteja fazendo, né? Então a gente precisa avaliar realmente os parâmetros hormonais, olhar a tireoide, ver se não está faltando de repente complexo de vitamina B, ver se não está faltando zinco, né, gente? A gente não pode esquecer do zinco, da vitamina D, então da biotina, né, vitamina B7. Então a gente realmente tem que ver as deficiências. Se for necessário, colocar aí uma fruta por dia para aumentar um pouquinho a quantidade de carbo. Mas isso daí você realmente tem que ver com o profissional, avaliar os exames direitinho. Por isso que eu falo que às vezes você tem que procurar realmente. Um beijo para a Argentina, procurar um profissional de saúde para te orientar. E tudo que eu tento fazer para vocês é realmente uma maneira de fazer vocês entrarem no mundo de dietas, de dieta que seja realmente viável, que seja sustentável a longo prazo, né? Para que a gente não tenha o processo de reengorda que a gente sofreu a vida toda, no caso eu sofri, de fazer dietas, mas ter a certeza que eu não poderia viver naquela dieta. Então, a mesma certeza que eu tinha de que eu não viveria com aquele tipo de alimentação, eu também tinha de que o peso voltaria novamente e aí vai mais uma sanfona, né? Então, eu passei minha vida toda sob o efeito da sanfona, de emagrece, reengorda. Vitaminas não quebram jejum, tá, gente? E realmente, quando eu consegui mudar para low carb, eu achei uma alimentação que eu tenha começado a fazer, a dieta, né? Até então era uma dieta e eu tenha pensado, poxa, com esse tipo de alimentação eu posso viver a minha vida tranquilamente, porque os alimentos que eu tirei foram substituídos por outros que me deixam absolutamente satisfeita e bem feliz em estar comendo. Porque antes eu tentava tirar algumas coisas e eu comia lá arroz integral, frango grelhado, clara de ovo, mas eu tinha certeza que eu não ia viver comendo isso porque é ruim, né? Na minha opinião, é ruim, tem gosto de papelão, né? Eu gosto de comida saborosa, suculenta, gostosa. Se eu não gostasse, não teria sido gordo. Porque gordo é gordo porque gosta de comer. Eu gosto de comer, eu vou gostar de comer minha vida toda. Então a gente realmente tem que achar alimentos que te permitam ter esse prazer pela comida, mas não te engordem absurdamente. E não ter que escolher entre ou eu vou ser gorda e vou comer bem, ou eu vou ser magra e vou comer comida com gosto de papelão. Então é uma escolha realmente bem feliz e eu acho que realmente funcionou para mim, funciona para muita gente. Eu acho que por isso que muita gente se identifica, né? Então eu tento ser bem realista em relação à dieta, porque eu já passei por tudo isso que muita gente passa, né? E que bom, Fábio, que você está gostando. Eu já testei todas.
Ontem eu fiz algumas receitinhas para colocar no desafio lá, o pessoal vai ver que sou eu que estou fazendo, testei, fiz um lombo maravilhoso. Parabéns, 14 quilos, eu fico muito feliz. Os resultados que a gente teve com os desafios foram maravilhosos, superaram todas as minhas expectativas. Eu me sinto absolutamente feliz e realizada de ter ajudado tanta gente ter baixado peso, melhorado. Eu recebi relatos de melhora de psoríase, de melhora de enxaqueca, de melhora do sono, de melhora de libido, de emagrecimento, de perda de gordura. E realmente eu me sinto absolutamente realizada. Eu me sinto absolutamente feliz em saber que mesmo de longe tanta gente foi ajudada e tanta gente já viu diferença no corpo. Vocês vão ver quando terminar, né? E eu acho que é bem legal você levar isso depois para a vida, né? Isso tudo que a gente aprendeu, isso tudo que vocês têm lido em relação aos desafios, eu tenho colocado para vocês todas as informações que a gente tem disponível em relação ao trabalho científico e numa linguagem muito clara para que vocês fiquem bem tranquilos e depois possam levar isso para a vida sem medos, sem deixar que alguém demonize a dieta ou que alguém fale que você vai ficar doente ou que você vai ter deficiência de alguma coisa, simplesmente porque você tirou grãos da sua dieta, ou você tirou carboidratos complexos, ou você tirou açúcar, ou você tirou glúten. Por incrível que pareça, ainda tem gente que acha que você vai ter deficiência se você tirar esse tipo de alimento da sua dieta. Não vai ter, e vocês têm visto isso. Espero que vocês estejam lendo com bastante atenção. Eu escrevo para vocês com bastante carinho, numa linguagem que seja muito fácil de entender. Eu já corrigi várias vezes os textos, porque como eu dou aula para médico, nutricionista, às vezes a gente acaba pegando o vício da linguagem técnica, e eu tenho tentado corrigir isso e colocado numa linguagem muito clara, muito popular, para quem é leigo conseguir entender e ficar bastante tranquilo em relação ao tipo de dieta que escolheu, né? Então, eu tenho tentado. O Orlistat é uma substância que eu não gosto realmente, né? Então, a gente sabe muito bem que elimina 30% de gordura pelo intestino, né? Pelas fezes. E se a gente for contar que nós temos vitaminas lipossolúveis, né? Gordurosas, você de cara já pode ter certeza que você vai estar eliminando 30% da absorção das vitaminas essenciais do seu corpo, A, D, E, K. Então, eu sou absolutamente contra o Orlistat. Já tomei, não vou mentir para vocês, que na época que eu fazia as minhas dietas tradicionais, eu tomei Orlistat. Quando a gente faz a cetogênica, se a gente tomar, a gente realmente vai ter diarreia, porque a nossa dieta é uma dieta rica em gorduras, né? Mas eu já tomei, quando saiu, principalmente, era caríssimo, né? Só tinha um laboratório. Eu testei, aliás, eu já tomei tudo, né, gente? Todos os medicamentos que vocês imaginarem para emagrecimento, eu já tomei, eu já provei. Até eu entender quais eram os meus neurotransmissores em deficiência e quais eram os excessos, os em excesso, eu realmente tomei todos os tipos de controlado que vocês podem imaginar. Então, muitas vezes prescritos pelo médico, muitas vezes por autoprescrição mesmo, eu mesmo prescrevia para mim. Eu já tomei muita fórmula daquela que ia num médico lá, fazia aquele remédio que a gente chamava de mata-rato, e emagrecia muito rápido, mas reengordava numa velocidade maior ainda. Então, eu realmente tenho mantido esse peso meu há mais de 6, 7 anos, graças a Deus, tentando melhorar sempre. Ciclar o carboidrato me libertou, literalmente, principalmente em relação à compulsão. Liraglutida eu nunca usei, porque a liraglutida enjoa muito. Já tomei Rivotril para dormir, tá, gente? Não tomo mais, eu consegui tirar o Rivotril absolutamente. Depois que eu comecei a controlar meu cortisol, meu nível de estresse. Já tomei Anfepramona. A Anfepramona ficou um tempo sumida, depois ela voltou. E não voltou com a mesma potência, mas ela voltou, né? Então, a Anfepramona realmente está de volta, mas também ela te emagrece, mas depois que você para, você engorda. A metformina eu já tomei, a metformina de vez em quando eu tomo, porque a metformina, ela realmente tem os efeitos dela anti-envelhecimento, né? Ela tem os benefícios dela. Então, a minha insulina é baixa, mas eu gosto muito dos trabalhos que têm defendido a metformina, né? Só que, como eu falo para vocês, vocês têm que ter cuidado, porque ela tem indicações, mas também tem contraindicações, né, gente? Então, a gente tem que ter prescrição médica para tomar, né? A oxandrolona, ela realmente é um derivado da testosterona, da dihidrotestosterona, né? Melhor dizendo.
E ela realmente ajuda na composição corporal, mas ela também tem que ser feita por dose individual, porque o excesso pode causar efeitos colaterais bem ruins a nível de acne, a nível de queda de cabelo, de oleosidade, de hipertrofia de clitóris, de mudança na voz. Então, vocês têm que tomar cuidado, né? A sibutramina, ela aumenta o nível de serotonina e de noradrenalina. Então, se você tiver essas deficiências, ela vai te ajudar. Caso contrário, não vai. Como ela aumenta muito o nível de noradrenalina, você tem que observar só se você realmente não vai ter dor de cabeça, se você não vai ter dificuldade de dormir, se você não vai ter taquicardia, porque o excesso de noradrenalina às vezes pode causar isso, né? A cetogênica não causa sarcopenia. Para quem não sabe, sarcopenia é perda de massa magra. E a perda de massa magra, ela não é causada por nenhum tipo de doença, de dieta, desculpa. Então, ela é uma doença que pode ser causada por deficiência de vitaminas, de minerais, por ausência de estímulo, então a falta do treino pode acontecer isso. Ela também acontece, muito comum acontecer no paciente que faz uma cirurgia bariátrica, porque esse tipo de paciente perde peso muito rápido e uma parte desse peso perdido é por conta da massa muscular e ele então adquire a sarcopenia. E o pior é que a sarcopenia é uma doença irreversível, tá, gente? Então, o paciente que me procura querendo ganhar massa magra, a gente consegue estimular o ganho de massa magra. Mas a massa magra perdida jamais é recuperada, né? Infelizmente, isso daí é um fato. A medicina do esporte já defende isso. Então, um paciente que é sarcopênico, ele não consegue recuperar aquela massa muscular que ele realmente perdeu. O ideal, então, para todo mundo é que a gente amanhã se matricule na academia, quem ainda não treine, que a gente treine força, para a gente evitar a sarcopenia, porque depois que ela se instala, a gente realmente não consegue reverter. A gente até consegue ganhar uma massa muscular nova, mas aquela perdida, realmente ela é perdida eternamente. Então, o que a gente tem que fazer é prevenir a sarcopenia, é muito comum com o avançar da idade, por queda hormonal também, né, gente? Então, a gente tem que envelhecer praticando atividade física. Isso daí é uma coisa que, independente da doença crônica que você tiver, você tem que fazer exercício de força para prevenir. Olá, Dê, querido, meu grande amigo que eu morro de saudades. Eu indico esse personal para todo mundo, Dê Lopes, porque ele treina muito bem, os treinos dele são maravilhosos. Então, a gente não pode deixar de treinar, tá, gente? De preferência com um bom treinador. Pois é, a célula adiposa, ela é cruel, né? Eu brinco com todo mundo que realmente a natureza conspira contra o obeso, porque a célula adiposa, diferentemente da célula muscular, né? A gente pode falar assim, os adipócitos, eles diminuem em tamanho, mas eles realmente não diminuem em quantidade. Então, essas células vão estar sempre lá prontinhas para crescer de novo. Por isso que a reengorda é tão rápida, mesmo em quem opera bariátrica, mesmo em quem faz cirurgia plástica, porque o número de adipócitos ele se mantém e realmente o seu corpo tenta voltar para aquele peso máximo que você teve a vida toda. Então, hoje mesmo eu falei com um paciente meu a seguinte frase: é uma briga eterna, é para o resto da vida. Então, a gente tem que tentar se manter bem o tempo todo, treinando, mantendo a dieta. Chip da beleza não existe, né, gente? Eu já cansei de falar isso para vocês. Todas as vezes que vocês forem a um profissional de saúde, que eles te propuserem ou te oferecerem o chip da beleza, saiam correndo, corram muito, nem olhem para trás, porque não existe chip da beleza. O que existe é a reposição hormonal e realmente as pessoas fazem reposição de testosterona e ou gestrinona. A gestrinona, que o pessoal chama erradamente de chip da beleza, ela é um hormônio feminino com características anabólicas. Então, ela aumenta o nível de testosterona livre e ela diminui o nível de estrogênio. Se você conseguir fazer isso numa dosagem adequada para você, prestem atenção, avaliando todas as suas frações de testosterona para você não ter excesso. Se você conseguir fazer isso certinho, treinar e fizer dieta, obviamente é claro que você vai ter um resultado no corpo que vai ser chamado de chip da beleza. Mas não existe chip da beleza. O que existe é a reposição hormonal adequada,
com acompanhamento médico, dieta e treino rigoroso. Então, a locarcerina, eu ainda não experimentei o Belvic, né, que chegou no Brasil há pouco tempo, mas eu não tive boa resposta com as poucas vezes que eu usei a locarcerina manipulada, então não é realmente uma escolha minha por enquanto. Eu realmente tenho que testar o Belvic para ver se a patenteada tem uma melhor resposta, mas quando eu usei manipulada para alguns pacientes, eles não tiveram realmente uma resposta, né? A gestrinona, eu gosto bastante dela, só que o excesso de gestrinona pode causar os mesmos efeitos colaterais que eu expliquei para vocês que a oxandrolona também causa, tá, gente? Diacne, oleosidade, edema, né? Inchaço, queda de cabelos, hipertrofia de clitóris, aumento de hipertrofia de cordas vocais, com alteração da voz. A gente não pode esquecer que a maioria desses efeitos, principalmente alteração da voz e hipertrofia de clitóris, são irreversíveis. Então você tem que ter um bom médico te acompanhando para que você realmente não tenha esse tipo de problema. Então, todas as vezes que você começar a fazer uma reposição hormonal, o certo é que o médico comece com uma dose bem baixa para ele conhecer o seu receptor e ver como vai ser a sua resposta. A sua resposta é única. Não adianta se basear apenas em exame laboratorial, né? Você precisa saber, o médico precisa saber como funciona o seu receptor. E isso você só descobre com o uso do hormônio. Por isso que a primeira vez que você usar o hormônio, ele deve ser usado para você entender os efeitos colaterais que você pode ter. E aí, a partir da segunda vez, então, é que o médico vai poder ver a dose ideal para você, se ele pode aumentar um pouco, se tem algum problema, se você ficou bem com aquela, se foi suficiente, se faltou, se sobrou e etc, né? Pois é, a voz realmente não volta porque você faz hipertrofia de corda vocal, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado. O Morosil, ele tem, o fitoterápico, tem uma propriedade diurética, mas não é essas coisas todas que... Não precisa. 1,7 kg está ideal, eu já falei para vocês não pesarem. Se você perder 1,7 kg de gordura e treinou direitinho, provavelmente você aumentou sua massa magra. Então, o que interessa é o peso de gordura. Pois é, então sudorese noturna, acne, isso tudo é porque a dose realmente está alta para você, né? Se a gente exagerar na dose, você realmente vai ter efeitos colaterais que são bem ruins, tá, gente? A reposição hormonal, se ela for feita com segurança, respeitando todos os critérios, você realmente não aumenta o risco de doença, de nenhum tipo de doença, nem de câncer. O problema é você usar doses cavalares de tudo sem se preocupar com o entorno, né? O entorno realmente são a história familiar, os seus exames laboratoriais, a proteção que a gente tem que fazer dos órgãos-alvo. Então, a gente não pode esquecer que o câncer é uma doença multifatorial. Então, a gente conhece muitas pessoas que realmente nunca fizeram reposição hormonal e desenvolveram um tipo de câncer que é muito comum você encontrar em pacientes que fazem uso de hormônio. E aquela pessoa, às vezes, nunca usou. Porque a gente faz a reposição hormonal, sim, mas a gente não pode esquecer que a gente também produz os hormônios. Então, independente de você fazer reposição hormonal ou não, se você tem uma história familiar positiva, você tem que fazer a proteção dos seus órgãos. Até porque a gente sabe que com o envelhecimento, a chance de câncer aumenta muito, por diversas questões hormonais, inclusive, e até pelo próprio envelhecimento celular, né? Por isso que hoje a gente tem falado muito de dieta cetogênica e de jejum intermitente na prevenção dessas doenças, do câncer, né, por exemplo, por conta da autofagia, pela renovação celular. Então as pesquisas são novas, estão se voltando para aí ainda, mas eu tenho certeza que com o futuro as coisas vão clarear mais e em breve a gente vai estar usando, sim, essas dietas para tratar esse tipo de paciente, né? Se você não tem fome, não precisa comer. Me perguntaram se você pode fazer dieta cetogênica depois de 50 anos. Eu tenho um paciente de 84 anos que faz dieta cetogênica sem nenhum problema. O Venvance é a dislexanfetamina, é um derivado anfetamínico também, né, gente? A gente sabe muito bem que ele é usado para déficit de atenção e hiperatividade,
mas como efeito colateral ele tem inibição da fome. Então muita gente tem usado o Venvance para tratamento de obesidade e sobrepeso. Já tem como terapia secundária essa indicação, só que por ser um derivado anfetamínico, ele tem os seus efeitos colaterais. Olá, Mônica querida, saudade da nossa época de UPA também. Saudade de vocês, né? Na verdade, da confusão da UPA, não tem saudade não. Um beijo para vocês, para Claudinha, para todo mundo. Cláudia Miguel, aquela figura inesquecível. Então, Victosa, Saxenda e outras glutidas da vida, né? São agonistas de GLP-1, aumentam a liberação de GLP-1, né, gente? Que dá muita saciedade, também tem um efeito emagrecedor, funciona bastante, mas a gente realmente tem que ter prescrição. Então, o Venvance, ele é semelhante à Ritalina, sim, só que a Ritalina não tira a fome como o Venvance tira, né? Então, de todos eles, tanto a Ritalina, quanto o Concerta, quanto o Venvance, todos são usados para déficit de atenção, porém o que inibe mesmo a fome é o Venvance, por isso ele tem sido aí usado por muitos médicos para emagrecimento, né? A cetogênica cíclica, Lisandra, eu pretendo levar para a minha vida, porque eu gosto de comer bem pouco, eu fico bem com praticamente alimentos cetogênicos, eu amo carnes, eu amo saladas, então eu realmente amo esse tipo de alimentação, eu gosto de pular. Um beijo para Nova York, eu te veio tão rápido, quero voltar. Então, exatamente, o Concerta ele até tira um pouco a fome, mas nada comparável ao Venvance. Realmente o Venvance inibe absolutamente a fome. Então tem muitos pacientes que precisam usar o Venvance e precisam ganhar peso, porque perdem absolutamente a fome. Principalmente a pessoa que é magra, a gente morre de inveja dessas pessoas, né, gente? Hoje eu atendi um colega que é um privilegiado e não sente fome, faz uso do Venvance. Eu morro de inveja. Então, o Franol eu não prescrevo, né? Nem você deve tomar, porque ele faz taquicardia. Então, você pode taquicardizar. Um beijo para a Flórida. Você pode fazer fibrilação, tem que tomar cuidado. Você pode ter aí um ataque cardíaco por conta de Franol. Tomem cuidado com os medicamentos que as pessoas ensinam na academia, tá, gente? Pois é, o Venvance, para muita gente, ele é o melhor medicamento do mundo, mas, como sempre, ele tem efeito colateral, então pode dar taquicardia, pode dar um pouco de tremor de extremidades, pode alterar a qualidade do sono. Então, algumas pessoas têm indicação de usar e outras não. Como todo medicamento, a gente tem que saber quem deve usar e quem não deve usar, né, gente? Não existe fórmula mágica, já falei para vocês N vezes isso. Por mais que a gente tome um medicamento que facilite a nossa vida, né? O que a gente precisa ter certeza é que esse medicamento está me ajudando, então eu vou aproveitar agora para mudar a minha forma de viver. Eu vou aprender a comer o melhor para mim e eu vou aprender a fazer, a treinar corretamente, a entender que o treino precisa ser um hábito. Porque você não vai poder tomar uma droga a vida toda para isso, para se manter magro. E a única fórmula mágica que existe para emagrecer é dieta e treino, né, gente? Então, eu já falei para vocês, se alguém aí, vocês já devem ter visto vários, porque eu já vi, né, das pessoas falando que você assista esse vídeo, papapá, que eu vou te ensinar como derreter gordura, como ativar não sei o que do seu metabolismo, blá, 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 blá. É um medicamento mágico, é isso, é aquilo, não sei o que. Aí você fica lá um tempão assistindo o vídeo, no final a pessoa vai, te vende uma coisa qualquer, prometendo uma fórmula mágica. Não existe. Infelizmente, não criaram ainda. Eu queria até que tivessem criado, eu ia ser a primeira a tomar, mas não existe. O que existe é você conseguir controlar os seus neurotransmissores, estabilizar o seu humor e corrigir os seus valores hormonais que podem estar, isso sim, atrapalhando o seu emagrecimento. Então, o que existe é exatamente isso. Depois, a partir daí, você tem que mudar o treino, a sua maneira de encarar o treino, você tem que aprender a comer o que você deve comer eternamente, não fazer dieta, né? Fazer dieta é uma coisa que realmente fracassa. O que funciona realmente é você aprender a comer o que você tem que comer para emagrecer e te manter magra, né?
Então, o ideal é isso. Então, é reeducação, tá, gente? Mas é reeducação sem traumas, sem sofrimentos, sem angústias. Eu já passei por todas as dietas, já cansei de falar isso para vocês, então eu falo de peito aberto, sem nenhum problema, que de todas as dietas é que realmente me manteve no eixo foi a dieta pobre em carboidratos. Então, que bom que vocês amaram o HIIT, eu também amo aquele HIIT. O dia que não dá tempo eu vou lá e faço. Então, não adianta você tomar o GABA. O GABA, ele funciona como um neurotransmissor nosso, né? O nosso GABA natural, freando o excesso de glutamato, né? Freando o excesso de excitação, de agitação. Mas tomar não adianta, porque ele não atravessa a barreira hematoencefálica, o comprimido não adianta. Então, você tem que produzir mais GABA. Então, você tem que tomar medicamentos que aumentem o nível do seu GABA. A venlafaxina aumenta o nível da serotonina e da noradrenalina também. Em algumas pessoas ela diminui bastante a libido porque ela é bem serotoninérgica. Todos os medicamentos que aumentam muito a serotonina diminuem a libido, tá, gente? E às vezes é difícil depois você desmamar, não deve desmamar, ou seja, retirar o medicamento sem orientação, porque você pode realmente ter um efeito rebote, né? O GH é o hormônio do crescimento, ele é maravilhoso. O problema do GH é que ele estimula o crescimento de todas as células, então se você tiver uma célulazinha lá qualquer, ela pode realmente se desenvolver, né? Então vamos supor que, Deus me livre, você tenha uma célula no intestino que daqui a uns 15 anos possa desenvolver um câncer. Quando você usa o GH, você pode adiantar esse desenvolvimento da doença. Então, o ideal é que você faça alguns exames, né, de imagem, leve para o seu médico para que ele possa prescrever os exames com tranquilidade. Então, o GH tem que ser prescrito com orientação médica, tá, gente? Tem que tomar cuidado, né? O Venvance tem indicação de você tomar junto, não tem contraindicação de você tomar junto de jeito nenhum, até me perdi aqui. O Venvance com a metformina não agem no mesmo local, muito pelo contrário, são efeitos totalmente distantes, né? O topiramato, ele serve como medicamento controlado para aumentar o nível de GABA, então ele vai servir para quem tem realmente deficiência de GABA. Se você não tiver, você vai tomar e você, além de emagrecer, você pode engordar. Então, é o que eu falo para vocês sempre. Esses tipos de medicamentos, eu faço questão de deixar muito claro para vocês aqui que vocês não podem tomar sem consultar um bom médico que saiba indicar para vocês qual o medicamento que você pode tomar que vai te ajudar a melhorar os seus neurotransmissores. Porque uns podem melhorar, em compensação outros podem piorar muito o nível de neurotransmissor, então você tem que ter orientação, né? A bupropiona e a naltrexona vai resolver muito bem se você tiver deficiência de dopamina, senão não vai resolver nada, infelizmente. Cai na mesma história que a gente falou agora há pouco do topiramato, né? E realmente você precisa ter um bom médico que possa fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico é predominantemente clínico. O único exame que faz esse diagnóstico é um exame que você dosa o perfil na urina, e é um exame muito caro. O ideal é que você vá a um médico que tenha experiência e que possa fazer esse diagnóstico clínico e possa tentar te tratar sem exames inicialmente. Graças a Deus, funciona muito. A maioria dos meus pacientes eu acerto muito, mas eu já tenho muitos anos de experiência. Eu amo muito essa parte de neurotransmissor, então é uma área que, modéstia à parte, eu domino muito. Zetron é a bupropiona, né? É um dopaminérgico, né? O topiramato, se você não tiver deficiência de GABA e tomar o GABA em excesso, pode realmente te deixar até prostrada, e aí você pode comer ainda mais. Então, tudo é equilíbrio. Lembre o que eu vou falar agora. A única diferença entre remédio e veneno está na dosagem, está no excesso. Então, vocês têm que tomar cuidado para não repor o que você já tem demais. Se você repuser o que você já tem demais, ao invés de ter benefício, você pode ter malefício, né? Então, eu não tenho medo nenhum de prescrever hormônio se minha paciente tiver indicação, eu não tenho medo nenhum de prescrever topiramato, eu não tenho medo de prescrever
vortioxetina, eu não tenho medo nenhum de prescrever Venvance, eu não tenho medo de prescrever bupropiona, de prescrever naltrexona, porque eu sei muito bem para quem eu prescrevo e qual dose eu prescrevo. Então eu prescrevo com muita tranquilidade. Mas infelizmente muitas pessoas fazem sem ter tanta informação e infelizmente a gente faz alguns cursos que a gente vê muito bem as pessoas copiando e colando fórmula, copiando e colando, isso não funciona. Vocês têm que procurar um médico que te enxergue por inteiro, que entenda todas as suas deficiências e que realmente consiga repor todos os déficits e corrigir todos os excessos que você tem. Então eu brinco com os meus pacientes, é assim, o paciente quando chega no consultório, no meu consultório, é como se o paciente chegasse num alfaiate para fazer um terno, e aquele terno tem que ser sob medida. O que serve para ele vai servir única e exclusivamente para ele. Não adianta eu mandar ele comprar 10 ternos e um deles vai servir, porque isso daí não funcionou e não vai funcionar para todo mundo. Vai acertar um, mas vai estar lá com 9 ternos a mais dentro do guarda-roupa. Então, a mesma coisa são os medicamentos. Você toma de tudo, você vai até acertar, mas você vai estar tomando um monte de coisa que pode estar te atrapalhando, né? Então, realmente não funciona. A gente tem que saber aonde ir. E hoje em dia, vocês leem muito, eu aconselho que vocês leiam muito. Aliás, quem não tiver entrado no grupo do Telegram, entra lá no nosso grupo do Telegram. O link está no Stories, tá, gente? O grupo é gratuito. Eu vou começar, hoje mesmo eu já coloquei lá um trabalho científico. Eu vou começar a colocar esses trabalhos científicos para vocês, que eu acho que vocês têm que começar a aprender a ler isso. É muito legal você ter essas informações, você saber de onde sai isso, você entender muito bem isso. Vocês vão ver realmente que as coisas que eu tenho postado no desafio estão baseadas em trabalho científico, sim, e é legal vocês entenderem mais ou menos como que vem isso, da onde que vem, até para vocês se sentirem mais seguros de fazerem a dieta, de defender o seu ponto de vista, praticar atividade física e mesmo quando vocês forem consultar, vocês têm direito de questionar e de avaliar o quanto aquele médico estuda, porque vocês têm essa capacidade, né? Então, eu sempre falo que hoje em dia a internet ela atrapalhou a vida de muitas pessoas em relação ao que a gente vê de briga, de confusão, mas ela otimizou a vida de muitas pessoas. Então as pessoas hoje elas têm realmente um poder, um acesso à informação muito legal. A minha intenção é aumentar ainda mais o acesso para vocês do que eu ler de interessante. Eu vou colocar no grupo mesmo, porque vocês têm que ler. Isso vai obrigar o profissional de saúde também a ler mais, e a gente, enquanto profissional de saúde, a gente é obrigado a estudar, a gente precisa estudar, senão a gente fica para trás. Eu atendo vários pacientes de diversos lugares do país e fora do país, e eu noto claramente que alguns pacientes meus sentam ali, e eu conheço alguns médicos que se esse paciente sentar para conversar com eles, vai engolir o médico, porque a pessoa lê muito, tem muito tempo, estuda muito, é muito inteligente. Então, é muito legal você... eu gosto de atender esse tipo de paciente, porque é um desafio você conseguir conversar com esse paciente. E, exatamente, pode salvar a vida de muitos pacientes. Eu, graças a Deus, não vou nem exagerar que eu já salvei a vida de alguns pacientes meus no consultório, mas dependendo da relação, eu posso dizer que sim. Eu já corrigi alguns problemas que talvez valessem a vida desse paciente. E é muito bom, porque vocês têm esse direito. Vocês têm que perguntar mesmo, vocês não têm que só acatar a receita e levar. Então, vocês têm que perguntar por que você está tomando isso, qual é o motivo de ser esse o medicamento escolhido para você, por que não aquele. Então, as informações estão aí para vocês questionarem mesmo. Aliás, é a saúde de vocês, né? Enfim, então a gente tem que cuidar do nosso maior bem, como eu falo para vocês. Então, a gente vai começar a ter as nossas lives diárias, 9 horas da noite, acho que ficou bom para todo mundo. Quem quiser participar lá do nosso grupo do Telegram, pode entrar. Parabéns a todo mundo que já se inscreveu no desafio de carnaval. Tenho certeza que vai estar todo mundo mais sequinho, mais feliz no carnaval. Quem quiser se inscrever, o link está no perfil. Se você tem indicação e se a sua dose está ideal, você pode repor a testosterona continuamente, sem nenhum problema. Eu vou abrir a minha agenda de São Paulo em breve, tá, gente?
Prometo para vocês, em março eu vou estar abrindo minha agenda. A agenda do Rio está aberta, o telefone está lá no perfil. Amanhã eu vou voltar e vou fazer a live de novo às 21 horas. Então a gente vai ter nossas lives diárias. Convidem todo mundo que vocês conhecem, quanto mais gente melhor. Jejum é ótimo para doença autoimune, assim como tirar o glúten, o açúcar, a lactose, é excelente. E para cãibra, testa o MCT, né, o triglicerídeo de cadeia média, vê se não está faltando magnésio, se não está faltando sal, beba bastante água. Fico muito feliz com todas as mensagens. Um beijo para Palmas, um beijo para Fortaleza, um beijo para o Recife, um beijo para todos vocês. E marquem sim a consulta que vai ser um prazer, tá, gente? Obrigada e amanhã eu volto então às 21 horas. Beijo!